Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, como a gente sempre fala aqui na Rádio Web Agroecologia da UFRPE, a depender do horário em que você nos escute. Eu sou Rodrigo Rosaldo, DED, trabalho com fundamentos, como em todos os outros vídeos eu falo, e nesse dia de hoje, nesse final da primeira parte desse semestre longo, 18 do mês 12 de 2023, na parte da tarde, estou aqui mais uma vez nesse espaço, essa ambiência fantástica, como eu sempre digo, agradecendo a Eliezer e a Alana pela entrega, companheirismo, a dedicação, não só a mim, mas à Rádio Web. Eu me beneficio porque eu consigo aurir o carinho e o cuidado e o esmero que eles entregam aqui no que fazem. E espero que os vídeos que eu construí aqui com o apoio deles até então, inclusive esse que está sendo feito agora, tenha sido de valor para você, para aquele e aquela que nos escuta, na condição de estudante, de técnico, de colaborador, de professor ou de que todos somos pessoas curiosas com as temáticas que eu sempre tento aqui trazer quando eu chamo alguma pessoa para conversar, quando eu faço uma apreciação, como fiz agora, finalizei uma série com 15 vídeos sobre a obra de Ferdinand, ou quando leio um texto de minha própria autoria, como já fiz e vou fazer hoje. Esse vídeo de hoje encerra o ciclo dos vídeos a que eu me propus fazer esse ano. Então, agradecendo a quem nos escuta, agradecendo mais uma vez a Eliezer e a Alana, como acabei agora de falar, e convidando aqueles e aquelas que têm interesse em expor o seu trabalho de fazer. Eu não tenho autoridade ou moral para fazer isso, mas apenas como alguém que sente como isso aqui é um equipamento muito bom e que dá uma amplificação muito positiva ao que a gente faz, para que usem de maneira, acredito como eu estou aqui tentando fazer e outros tantos fazem, de maneira comprometida, engajada, esse espaço que a gente tem. E as pessoas que vocês vão encontrar aqui, principalmente ela e ele, como eu falo, são pessoas realmente que vale a pena a gente conviver, para entender e para ouvir a UFRPE também de uma outra forma. Então, meu agradecimento renovadamente. E esse texto que eu hoje lerei é de autoria minha. Foi um poema feito há cerca de 5 anos. Eu gosto de me expressar também de uma maneira que eu chamo poético-filosófica, sem nenhuma pretensão literária, linguística ou de escritor, mas respeitando o que eu próprio estudo e converso com os alunos e com os colegas em sala, a liberdade de expressar-se. E uma das formas que eu gosto de me expressar é essa, como eu já fiz em outros 2 vídeos aqui. Então é um texto poético, filosófico, intitulado Homo Absconditus, numa interpretação e tradução livre, como se fosse um homem escondido, o homem que não está completamente revelado para si mesmo. Esse texto foi escrito a partir da leitura, numa das primeiras leituras que eu fiz, num dos primeiros capítulos da obra que eu acabei de fazer uma série sobre ela, de Ferdinand, chamada Educação e Espiritualidade. A razão de eu estar escolhendo esse texto aqui hoje, eu acredito que ele se harmoniza bem com o final dessa série que a gente fez agora, que trata de formação humana. Que, dentre outras propostas, a tarefa da humanização ou da auto-humanização e formação, ela também é um sentido de autodesvelamento, descobrimento, a gente se emaranhar na gente mesmo. Mas como essa própria expressão sugere, é uma expressão que tem raízes medievais, filosóficas profundas e que é muito atual. Por mais que a gente diga e queira se conhecer, há sempre algo de desconhecido, de não compreendido, de enigmático e de misterioso mesmo em todos nós. E também quero ler este poema fazendo um convite para aqueles e aquelas que queiram de adquirir o meu e-book, né? Eu acabei de fazer, de alguma maneira, uma divulgação em homenagem à obra de um colega e um professor e um amigo, que foi Ferdinand, e citei ao longo dos vídeos também outros colegas e outros autores, e agora eu vou falar rapidissimamente do meu próprio livro. Então, este livro é um e-book, ele foi organizado, foi editado e é apresentado por Policarpo, que já esteve aqui em um dos nossos vídeos, professor, amigo meu, que me deu a alegria de fazer a apresentação desse livro. Esse livro
está publicado na forma de e-book e ele é acessado ou acessível para quem quiser no site da Amazon. Então, esse poema ou esse texto poético filosófico que eu lerei, chamado Homo Absconditus, repito, é um dos 14, 15 textos nesse estilo que compõem este livro. O nome do livro é Imagens Poéticas, Horizontes Filosóficos. Repito, Imagens Poéticas, Horizontes Filosóficos. Vou ler, e como já fiz com outros, explicitar um pouco qual foi a minha intenção, ou o que é que a minha intuição tentava captar e registrar quando eu estava refletindo sobre isso aqui. Então, Homo Absconditus. Gerado e esculpido sabe como? O mundo todo lhe é desconhecido. Não há memória ainda nesse domo, não há vitória ainda que tenha merecido. Então, nascemos como seres em formação, né? Não sabemos como foi esse começo, não sabemos como nos auto-esculpimos ou o que nos esculpiu, ou as matérias que nos compõem na intimidade da nossa chamada substância ou na dinâmica das nossas existências. É isso que passa pela minha mente quando eu escrevo essa estrofe, por exemplo, gerado e esculpido sabe como. Então eu estou reconhecendo de maneira espantosa, ou como eu brinco com os alunos em sala, um susto filosófico que toma a gente, ou um soluço que faz com que a gente pense sobre como é que chegamos aqui, como nos tornamos o que nós temos que ser, o que podemos ser. O mundo todo lhe é desconhecido, é uma incógnita. Mas há um desejo de conhecer esse mundo. Não há memória ainda nesse domo. Domo da ideia de topo, de cume, eu quero dar a ideia aqui de abóboda, de constituição, de formação. E de horizonte também. Não há vitória que tenha merecido, conquistado. A gente está chegando. Então não há nem como falar sobre essa chegada, porque as raízes ou as memórias não conseguem sugar a seiva desse instante ou desses instantes originais. É tudo isso que passa na minha mente. Gerado e esculpido sabe como, o mundo todo lhe é desconhecido, não há memória ainda nesse domo, não há vitória que tenha merecido. Esses são os primeiros versos. Saber e ignorância não lhe cabem. Nem é ignorante, nem é sábio. Não há essa distinção ainda. Desloca-se, mas não se encaminha. Como se nós fôssemos levados, mas nós não escolhêssemos nesses começos, nessas origens que não sabemos falar dela, nós já ainda não tínhamos a consciência de nós mesmos e, portanto, de que caminho construir, seguir, etc. Então a gente se desloca, mas não se encaminha. Se encaminhar da ideia de autoconsciência, é o que eu quero pelo menos passar. Valores, desejos, não lhe medem. Não tem valor ainda, não atribui valor. Né? Vontade que também não tinha. Então, como se tudo isso ainda não estivesse ativo em nós. É a impressão que eu tenho. Mas o curioso é que quando se ativa, vem de uma maneira incessante da gente querer ser mais a gente mesmo, ainda que não saiba o que é isso, ser a gente mesmo. Por isso o título Homo Absconditus. Saber e ignorância não lhe cabem, desloca-se, mas não se encaminha, valores, desejos não lhe medem, vontade que também não tinha. Natureza e cultura não separa. Artesão e cientista da caverna, luz com a escuridão se depara. Inteligência que na demência inverna. Aí eu estou querendo brincar um pouco com essas polaridades. Né? Então, é sabido que determinadas matrizes do pensamento mundial, notadamente ocidental, mas não apenas, diferenciam natureza e cultura. Outras cosmovisões ou outras maneiras de perspectivar o mundo não adotam essa separação. Então eu reconheço que nos nossos começos, natureza e cultura não se separam. Eu acredito, eu intuo, eu penso que possa ser assim. Artesão e cientista da caverna, fazendo uma referência aos chamada pré-história, ou fazendo também uma referência indireta à alegoria da caverna de Platão. Eu digo que quando a gente cria conceitos, como na ciência e na filosofia a gente faz, a gente pode sair de uma caverna e entrar em outra. Então esta necessidade de segurança que o conhecimento chamado científico, portanto epistêmico, né, com raízes e com
e com densidades dignas de uma filosofia realmente na sua abrangência plural, totalidade, né, do todo, ela se esmorece diante de certas fragilidades nossas. Então, nós, por outro lado, nós também somos artistas, nós somos artesãos da própria vida e da nossa própria imagem. Por isso, o título também é Imagens Poéticas, Horizontes Filosóficos. Essas palavras não foram escolhidas em vão. Luz com a escuridão se depara. Inteligência que na demência hiberna. Então, ainda numa aparente não inteligência, numa não sabedoria, ali está, no que a gente chama de demens, já um arranhão, um registro do que virá a ser. Então eu estou também esticando ao máximo essas dualidades, né? Demência, inteligência, ou seja, capacidade de agir com engenho, com engenhosidade, com entendimento, com esclarecimento, e não agir com isso. Então isso sempre caminha junto, né? O último trecho, simbólico corpo itinerante. Aí eu quero dizer que o nosso corpo também é um sinal, é um signo, é uma presença no mundo, e o mundo também, e as outras pessoas, deixam seus registros em nós, porque nós somos seres de interação, mas sobretudo seres itinerantes. Então essa ideia de movimento é uma constante nas minhas inquietações filosóficas. Esconde e revela minha essência. Então esse corpo esconde de mim, mas revela a mim também e aos outros um pouco do que eu sou. Transcende a eternidade do instante. Então eu estou reconhecendo que em cada segundo a eternidade está presente. Isso é uma questão muito discutida. O tempo em Santo Agostinho, por exemplo, fala disso. Consagra o espírito na imanência. Simbólico corpo itinerante. Esconde e revela a minha essência. Transcende a eternidade do instante. Consagra o espírito na imanência. Eu quero reconhecer o valor do chamado espírito e do corpo, não como uma dualidade, mas como algo unificado, integral, para a qual a formação humana, que inclui o aspecto espiritual, tenta contribuir. Esse é o meu desejo de um feliz final e início de ano para todos vocês que nos escutam, e é uma maneira de eu agradecer a todas e todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para esses meus quase 2 anos de UFRPE. Muito obrigado, até a próxima.